Prezados alunos, iniciamos então a semana 4 desse PET 1, é a última semana, depois da semana 4 vai vir o PET 2. Então nessa semana, que está lá na página 91 do PET, do Plano de Estudo Tutorado, nós temos como temática verdade e validade, que está dentro de um ramo da filosofia que chama lógica. E nós vamos fazer uma introdução aqui sobre a lógica de Aristóteles, chamada lógica aristotélica. Nós vamos ver que nem sempre aqui frases que são verdadeiras pode terminar num raciocínio válido. E pode ter frases que não são verdadeiras que pode terminar num raciocínio válido, sim. Então nós vamos ver o que causa isso, como que se dá nisso, como que a gente identifica quando se tem falácias, que são falsos raciocínios. Muitas das vezes na época eram utilizados muito pelos sofistas, que eram filósofos que tentavam convencer as pessoas, não em busca da verdade, mas pelo ato da retórica. Então, quando a gente fala uma pessoa a gente fala no senso comum, mostra, né? Uma pessoa muito gogó, né? Uma pessoa que fala, tenta convencer muito com a argumentação e até mesmo falseando as palavras. Isso daí nós costumamos falar de sofisma, né? Que é criar falácias sem ter um raciocínio lógico mesmo. E algumas pessoas têm prática, né, que é o raciocínio, a mente nossa, nós temos que treinar também. Igual a gente treina o físico, nós treinamos na relação, num serviço, tudo na vida a gente precisa criar um ritmo, né? Estudar, esse tempo que nós estamos agora em casa, estudar, criar esse ritmo de estudo, nem sempre é fácil, porque a gente tem que ter disciplina. E na questão do raciocínio, do pensar, a mesma coisa também. É um tema que eu gosto muito, que eu acho muito interessante, porque a gente aprende muito a perceber como que está o nosso nível de argumentação, de raciocínio. Para quem vai fazer Enem, em especial para quem precisa dissertar, né, uma redação, esse tipo de tema é muito importante para a gente criar então a argumentação, o raciocínio, que ajuda aí na argumentação. Então a questão de raciocinar perpassa por um processo. Muitas vezes dentro da filosofia a gente fala um processo lógico, né? Tem que ter um raciocínio lógico. Muitas pessoas já têm aquele costume de fazer aquelas cruzadinhas de lógica, de raciocínio lógico. A gente vê aí muito na internet atualmente, né? Umas questõezinhas simples de resolução lógica. O que isso quer dizer? A pessoa perceber uma certa sequência que tem ali, para chegar a inferir, ou seja, a concluir algo que está pedindo. Então a gente treinar isso faz com que nossa mente possa até treinar uma questão de abertura, né? Porque a gente está acostumado muito no automático. Pode ver que a gente tem um ritmo de vida, igual nós tínhamos um ritmo de vida agora. A pandemia fez a gente quebrar esse ritmo de vida. Muitas pessoas estão tentando se adaptar e muita gente está ficando até está perturbando um pouco a maioria das pessoas de forma emocional, não estão conseguindo. Não é só questão de financeira, que há uma parte grande da população que precisa realmente trabalhar, ir às ruas, enfrentar de peito aberto, porque nós temos o atual governo nosso, em relação a esse combate da pandemia, de poder ajudar as pessoas a poderem ficar em casa, está deixando muito a desejar. Mas a situação nossa de podermos muitas vezes criar realmente essa situação de treino, de adaptar a nova realidade, nem sempre é fácil, porque a gente estava no automático com alguma. E esse pensar lógico ajuda a gente a ter uma mente mais aberta de possibilidades de perceber várias questões, né? Então vamos lá.
um pouco mais aí para a gente perceber o que está tratando do assunto, dentro da lógica nós temos uns conceitos que aparecem aí que é muito importante. Que quando você está se introduzindo no estudo da lógica, você percebe que precisa saber o que é dedução, indução. A diferença das duas coisas está na maneira como nós fazemos o raciocínio. Isso daí pode servir até para a pessoa que faz uma pesquisa. Por exemplo, eu vou pesquisar. Então eu preciso descobrir a cura do medicamento, igual nós estamos agora na pandemia. Preciso descobrir um medicamento. Eu vou usar o método dedutivo, ou seja, partindo de princípios gerais, em que o ser humano, nesse tipo de situação, de descoberta de um novo medicamento, muitas vezes usa métodos indutivos, em que você faz teste em várias pessoas para até chegar numa vacina geral. No método dedutivo, você se organiza em princípios gerais, em ideias gerais do que é o ser humano, qual que é a parte física dele, fisiológica, a parte imunológica, toda a parte central do ser humano, tanto das reações químicas, das reações biológicas dele, e depois a gente define todo esse processo para todos os seres humanos. É claro, por uma vacina, muitas vezes, utiliza o método indutivo. Você tem que ir fazendo teste o máximo possível até chegar numa vacina. Então, você não pode, em determinadas pesquisas, sim, você faz um panorama geral, porque você tem ideias daquilo que é verdadeiro para todas as pessoas, para todas as raças, para todas as culturas. Então, o método dedutivo ele parte do universal para o particular. Você tem uma ideia geral e depois você aplica ela. Aqui uma ideia de raciocínio, né? A gente fala assim, todos os homens são mortais. Fugindo da ideia de ficção, né? Que a gente tem aí filmes, jogos, fulano é imortal. Na mitologia grega, Zeus é imortal. Isso é uma questão de narrativa, mas na realidade todos os homens são mortais. Sócrates é um homem, então eu tinha a ideia geral, fui para a ideia particular e faço uma conclusão. Logo, Sócrates é mortal, porque se todos são mortais e Sócrates é um homem, logo eu tenho uma combinação aí do particular para o geral. A ideia de Sócrates para o geral, mas veio primeiro a ideia do geral. Na indução você percebe que Pedro é homem imortal, João é homem imortal, Antônio é homem imortal. Então você vai fazendo testes, mais testes, até que você chega numa conclusão, todos os homens são mortais, mas aí você tem que fazer várias conclusões. Igual nós podemos dizer, todos os gatos têm um rabo. Por que você diz? É porque até hoje eu só vi gato. E aí que está o perigo da indução em certas conclusões, porque igual dedução. Esse remédio serve para fulano, vai servir para todos. É um perigo nesse sentido. Eu vejo todos os gatos têm rabo. Vai que um dia aparece, aí quebra o raciocínio que você tinha. Então, tá vendo? O método dedutivo, ele ajuda para determinados momentos de busca da verdade. O indutivo, em determinados momentos também, porque determinada pesquisa, a dedução pode não ajudar. Igual eu falei, na busca de uma vacina. Então, precisa fazer muitos e muitos testes para chegar. E ainda, muitas vezes, demora anos e anos. Estão tentando nesse processo dessa pandemia, no costume geral de todas as vacinas, sempre são 4 anos. Imagina, na situação que nós estamos, não pode. Então o mundo inteiro está investindo para descobrir o mais rápido possível, numa ideia de 1 ano e meio no máximo. Então nós vemos que é preciso fazer muitos testes mesmo. Então por quê? Na descoberta de uma vacina se usa o método indutivo. Aqui nós temos uma ideia de diferenciação
um exemplo entre validade e verdade. Porque na validade, então se refere-se geralmente a uma propriedade de enunciados particulares, de argumentos dedutivos. Então eu tenho argumentos que são de princípios gerais, universais, que tem uma ideia aí validada, né? Igual nós temos aí, todo ser humano é mortal. Isso é verídico. Ninguém até hoje se tornou imortal, a não ser as narrativas aí de ficção. A verdade já é uma declaração verdadeira, ela só permanece verdadeira independentemente de diferentes interpretações sobre seus componentes, em detrimento de suas constantes lógicas. Ou seja, aí nós temos aí, todo ser humano tem vida, ou seja, está ligado à mortalidade. Todo cachorro é um ser humano? Não. Quando a gente fala fulano é um cachorro, a gente está querendo dizer, muitas vezes, menosprezar, mas não quer dizer que ele é um cachorro, né? Na inferência nós temos conclusão, né? Você tem uma sequência de raciocínio e depois você infere, você conclui. Inferência ou ilação, que tem o nome de ilação, também é a operação intelectual, mediante a qual se afirma a verdade de uma proposição em decorrência de sua ligação com outras proposições. Proposição é uma frase que tem sentido, né? Que tem aí o sujeito e o predicado. Isso é uma proposição. Você tem uma frase, você está argumentando. Então a inferência é que você vai argumentando e chega numa conclusão. Igual que nesse exemplo aqui, ó, nós temos aí duas frases: todo cachorro é um ser humano, todo ser humano tem vida. Aí logo, todo cachorro tem vida. Logo é essa maneira de três frases, né? Ou duas proposições e uma conclusão. Isso é chamado de silogismo dentro da lógica, né? Então nós percebemos que esses conceitos são importantes para entender o que é um argumento lógico de forma dedutiva ou indutiva, né? Esse ramo de busca de lógica na nossa argumentação está dentro aí de um ramo da filosofia que chama lógica, né? E a lógica pertence à teoria do conhecimento. O que é a teoria do conhecimento? Ela procura a origem do conhecimento, as ideias, como que elas são verdadeiras nos seus princípios, né? Então, quando a gente está estudando vários temas aí, a gente sempre volta nesses dois grandes filósofos que são referência na teoria do conhecimento. Tanto Platão como Aristóteles. Platão de uma forma de ver e Aristóteles de outra forma, né? No sentido de lógica racional, de argumentação dedutiva, nós temos como referência a lógica de Aristóteles, né? Então, os dois eles são referência nessa busca do conhecimento, de saber qual que é o verdadeiro conhecimento. Já Aristóteles, ele percebeu que precisava fazer uma classificação desse conhecimento. É ele que separa e divide os conhecimentos que nós temos, as ciências, né? É claro que essa divisão de Aristóteles, 4 séculos antes de Cristo, não é igual nós temos hoje a partir da ciência moderna. Mas aqui já serve uma ideia quando a gente pega as ciências teóricas, matemática, física e metafísica. Metafísica se referia à filosofia. As práticas, que é ética e política, ética e política eram consideradas como ciências práticas da vida, da sociedade. E produtivas, que é a agricultura, metalurgia, culinária, pintura, engenharia e várias outras que relacionavam ali com a questão cultural prática da produção no dia a dia para as questões da vida ali de utilidades, tanto doméstica como de serviço, né? Então
é fundamental então a gente perceber essa divisão, né, faz com que depois a gente possa então caminhar junto com Aristóteles no desenvolvimento da lógica. A lógica ela nasce nesse contexto de tentar entender as verdades a partir da ciência, né? Agora não é a mitologia mais que dita as regras. O livro referência de Aristóteles nesse sentido é o Organon, que se traduz como instrumento, né? Instrumento de busca da verdade, né? Do raciocínio verdadeiro, válido. E esse raciocínio que usa de duas proposições, duas frases completas, né? Que tem sentido completo, e depois termina com a conclusão, igual eu já disse, é chamado de silogismo, né? O silogismo ajuda a gente muito a aprender a arte de raciocinar e de criar bons argumentos. O que caracteriza a lógica, então, um argumento lógico? Um argumento válido, mas também que traz uma reflexão sobre os princípios da validade, né? Como que a gente chega numa validade, mas como que chegou a ela? Por que que as frases são verdadeiras ou falsas? E como que é o método, as regras para chegar num raciocínio que a gente pode dizer que ele é válido, inferir ele, concluir como válido. A atividade nossa dessa semana é muito tranquila, né? São 3 perguntas, 2 são de marcar, que vocês no caderno vão escrever aí a questão e marcar a correta. Então é bom sempre escrever todas as alternativas para quando você for fazer a prova você tenha ali o que é certo e o que é errado. A primeira é para você pesquisar exemplos aí de argumentos de raciocínio, vocês acham na internet muito fácil, onde aparece ali nas argumentações lógicas o que é juízo, o que é premissa, o que é argumento. Esses conceitos vão aparecer, vocês vão ver, tem vários exemplos. Vocês podem digitar lá silogismo, por exemplo, e os elementos do silogismo, elementos lógicos numa frase. Então vocês vão achar muito exemplo disso. E as duas aqui que são frases de raciocínio lógico, onde que você vai escolher uma alternativa, somente uma que é a correta. Tá ok? Então aí a gente finaliza esse PET com essa semana 4. Estudando e aprendendo um pouco sobre lógica, introduzindo nesse mundo do raciocínio lógico verdadeiro e válido, né? Então um abraço a todos, até a nossa próxima aula, e logo eu vou postar na semana que vem um vídeo de correção aí dessa atividade.